A maior questão do sacrifício é que ele é fantasiado de amor. E aí você fica aí tentando de alguma forma se sacrificar por alguém, como se estivesse demonstrando amor para essa pessoa, mas na verdade você está fazendo mal a você e a essa pessoa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sacrifícios da nossa sociedade, nas nossas relações, o impacto que isso tem e o que a gente precisa ter atenção para sair desse movimento de sacrifício. No sacrifício, uma pessoa se coloca sempre como uma ferramenta para ajudar uma outra. Dentro da Gestalt terapia, a gente chamaria isso de proflexão. Essa pessoa fica sempre fazendo por alguém alguma coisa que até ela gostaria que fosse feito para ela. Então, ela, ao invés de fazer para ela ir lá e fazer o que ela quer para ela faz por alguém na expectativa de que esse alguém um dia vai retribuir. Que é quase como se fosse um empréstimo, né? A grande questão do sacrifício é que ela entra nesse lugar de um falso amor. A pessoa acaba não fazendo contato com o seu próprio sentido de vida, com os seus próprios desejos, e fica sempre em contato com o sentido de vida e os desejos do outro, porque ela está sempre se colocando nesse lugar de sacrifício e de ferramenta para um outro. Então ela não tem espaço de olhar para a própria vida, ela acaba olhando sempre para a vida de uma outra pessoa. É típico de uma pessoa que está sempre em sacrifício fazer aquele movimento de não, eu segurei o choro porque ela estava sofrendo mais. Ou não, aí eu fiquei incomodada, eu queria falar, mas eu não falei porque ela já estava incomodada, eu não ia atrapalhar mais. Ou dentro desse movimento. Ah, uma outra ótima de. Tava estressada, eu não falei nada, deixei ficar descontando em mim mesmo, porque tava estressada e eu não queria aumentar a confusão. Então, essa pessoa, ela acaba se colocando nesses lugares de sacrifício para que uma outra pessoa possa viver a própria dor, possa lidar com a raiva, né? Mas de alguma forma usando essa pessoa que está se colocando em sacrifício como uma ferramenta para lidar. Dá para perceber que isso é muito disfuncional já até aí, né? E existem alguns problemas em relação ao sacrifício. Na maior parte das vezes, esse sacrifício é uma repetição. A gente está falando de uma pessoa que está dentro de um padrão de lealdade familiar e repetindo algum padrão da família. Por exemplo, possivelmente essa pessoa que está fazendo esse movimento de sacrifício está reproduzindo e já teve uma pessoa na geração anterior que fazia esse papel de sacrifício também. E uma pessoa na anterior à anterior que fazia esse papel de sacrifício. Então, a gente precisa prestar atenção porque possivelmente isso está falando de um padrão de repetição que precisa ser quebrado. Não é porque alguém na sua geração anterior se sacrificava que você tem que fazer isso, né? No vídeo sobre enxergar os pais, se você não viu, tá aqui, depois você vai lá e assiste. Eu falo exatamente sobre isso. Você reclama dos seus pais, mas faz igual. Porque muitas vezes a gente entra nesse movimento de, eu aprendi que eu tenho que me sacrificar pelos meus irmãos, então vou fazer isso, vou me sacrificar pelos meus irmãos. Mas já que seus pais fizeram, seus avós fizeram, ou seja lá quem fez, o que você precisa fazer? Né? Você precisa enxergar que isso não é funcional e poder parar. Até por isso que eu trouxe o vídeo de sacrifício. Então, a primeira coisa é isso, entender esse lugar de repetição de um padrão que acaba acontecendo. O sacrifício também tem um papel meio complexo, porque ele mascara um sentido de vida aí, né, fantasiado de amor, né, como um falso amor. Então a pessoa às vezes acaba se colocando no lugar de fazer um outro feliz, de ajudar um outro, de fazer por um outro, como se esse fosse o sentido de vida dessa pessoa, mas na verdade não é. Na verdade, isso está mascarando um sentido de vida próprio, né? Como se fosse uma coisa ligada ao amor, que também não é ligada ao amor, porque o amor não é isso, né? O amor não é esse movimento. Ainda vou trazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre amor. E com isso a gente está falando que o preço a ser pago é muito grande, porque a pessoa acaba pagando com a própria vida. Ela abre mão dos próprios desejos, uma vida que faça sentido para ela, de algo que esteja alinhado para ela, de conquistar na vida dela por conta de uma outra pessoa. Então é muito caro, ela paga literalmente com a vida dela, com o tempo dela. E aí ela acaba entrando naquele momento que a gente falou da proflexão. Sem perceber, essa pessoa acaba cobrando que a pessoa a qual ela está se sacrificando, ou outras pessoas que não sejam essa pessoa pela qual ela está se sacrificando, deem para ela o que ela está dando para alguém. Então ela vai e se sacrifica com a pessoa. Vamos pegar coisinhas para ilustrar.
Vamos ilustrar aqui com marca-textos. Bom, vou fazer assim que vai ficar mais fácil. Espera aí. Assim fica mais fácil. A pessoa tá fazendo um sacrifício. Essa é a pessoa azul. Ela tá se sacrificando, a pessoa azul, pela pessoa roxinha. Aí ela vem e se sacrifica aqui. E aí, ou ela cobra da pessoa roxinha, que essa pessoa roxinha dê o que ela deu. Tipo, se alguma vez você aguentou uma grosseria da pessoa roxinha, a pessoa azul aguentou uma grosseria da pessoa roxinha, a pessoa azul acaba cobrando que a pessoa roxinha aguente grosseria dela também. Então, ou vai existir esse movimento de proflexão aqui, entre a pessoa que se sacrifica e a outra pessoa, né? Ou a pessoa que se sacrifica vai ficar se sacrificando pela pessoa roxinha e vai cobrar uma outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver com isso, que é a pessoa aqui rosinha, de receber o que a pessoa azul tá dando pra roxa. Deu pra entender a dinâmica? Meio complexo, né? Mas ela acaba cobrando de uma outra pessoa, que nem é necessariamente a pessoa pela qual ela tá se sacrificando, de receber aquilo. Porque é óbvio, ela quer aquilo também. Ela quer o que ela não está conseguindo se dar. E aí a forma que ela tem de tentar conseguir o que ela não está de tentar conseguir o que ela não está conseguindo se dar é exatamente cobrando do mundo para que o mundo dê para ela, porque ela não está se dando. E aí vem os trabalhos ligados à pessoa que está nesse momento de sacrifício ou de proflexão. E quais são os trabalhos que a gente vai precisar fazer em relação a isso? A primeira coisa é entrar emocionalmente no sentido que esse sacrifício tem, para que essa pessoa dê conta de que esse sacrifício tem algum sentido para ela. Ela faz isso esperando poder cobrar de volta? Ela faz isso porque foi assim que ela aprendeu? Ela faz isso porque ela entende que isso é amor? Qual é o sentido que existe aí? Para que possa então trabalhar o que sustenta esse movimento dela de se colocar em sacrifício. Porque existe alguma ideia que sustenta esse movimento e essa ideia é o que precisa ser trabalhado. Se a gente está falando, por exemplo, que ela entende que isso é amor, a gente está falando que essa pessoa está com uma ideia disfuncional de amor. E aí precisa ser trabalhada qual é realmente a ideia do amor. E assim por diante. A partir daí é interessante porque talvez, a partir dessa pergunta, você consegue entrar numa outra que é: quando você está fazendo esse movimento, então, sustentando esse movimento que tem esse sentido X, o que da sua própria vida você deixa passar? Então, se ela faz esse movimento buscando ser amada por um outro, por exemplo, né, o que sustenta esse movimento é a busca de ser amada, por exemplo. O que ela deixa passar aí? Talvez a possibilidade dela mesma se amar, talvez a possibilidade dela construir um amor funcional na vida dela. Então, o que da própria vida dela, ela acaba deixando passar quando ela fica se colocando em sacrifício por um outro? Qual o sentido da vida dessa pessoa? Como a gente falou aqui no início, o sacrifício mascara um sentido. Então, qual é o sentido da vida dessa pessoa? O que de alguma forma é um sentido de vida para ela, em que ela não tá olhando, que ela não percebeu, que ela tá deixando passar, porque ela tá fazendo esse movimento de viver a vida por um outro alguém? Qual o preço ela paga quando ela entra no sacrifício? O que ela perde quando ela entra no sacrifício? O que poderia ajudar ela a sustentar não entrar no sacrifício? O que a gente pode desenvolver de recurso para que ela possa não ficar entrando no movimento de sacrifício? No início é difícil esse movimento, mas ele é importante. E criar esses recursos para que a pessoa tenha um nível de consciência e não entre no movimento de sacrifício é necessário para que ela possa sustentar não entrar. E quais são as fantasias que acontecem se ela não entra nesse momento de sacrifício? O que acontece na fantasia dela, na ideia dela, se ela não faz aquilo que ela está tão habituada a fazer? Para que ela possa entender, então, aonde estão as dores, os medos, para que possa ser construído ali recursos, para que ela aos poucos vá sustentando não entrar no sacrifício e assim entender qual é o próprio sentido de vida, o que ela pode fazer por ela e como que ela pode cuidar dela
Não mais ficar cuidando de um outro na expectativa de receber uma atenção, um cuidado, um amor, ou seja lá o que for que ela tem a expectativa de receber, que na verdade acaba não vindo, ou quando vem, vem como um pagamento de uma dívida, não como algo genuíno. Talvez para você aqui, tudo que a gente falou aqui hoje, tudo que eu falei para vocês hoje, entra em um lugar muito grande, assim, como grandes sacrifícios. Mas a gente tem que pensar que o sacrifício está inclusive nas pequenas coisas. Quando você acaba tendo dificuldade de colocar um limite, quando você já está habituado a um funcionamento de alguma coisa que te machuca, mas você não quer dizer não a um outro. Isso também são movimentos de sacrifício. E a gente precisa olhar para esses pequenos movimentos de sacrifício, porque sempre que a gente está nele, a gente não está olhando para a gente está olhando para fora e não para dentro. E a gente precisa olhar para dentro para poder cuidar da gente e confiar que o outro vai conseguir cuidar dele mesmo. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, seja você terapeuta ou não, porque esse conteúdo foi para todos os públicos. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira esclarecer sobre isso, eu tô aqui. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa nos comentários, não esquece, tá bom? Vê o vídeo sobre os pais, que também tá aqui no YouTube, é só você ir lá na minha página. Aproveita que você vai estar lá e se inscreve, deixa seu like aqui. E se você não me segue no Instagram, vai lá, porque lá tem conteúdo que eu não falo aqui, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.